Olá! Iremos estudar na aula de hoje a segunda parte do conteúdo de reações químicas. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso foi a conclusão que Antoine Lavoisier chegou após fazer o estudo das reações químicas. Para isso, ele utilizou balanças de alta precisão e sistemas fechados. E ele observou que a massa dos reagentes era igual à massa dos produtos, ou seja, que a massa inicial era igual à massa final. Ele conseguiu fazer essas observações porque ele utilizou sistemas fechados, que são sistemas que conseguem evitar a perda de massa do ambiente de estudo para o meio externo. E assim, com as balanças de alta precisão, conseguiu quantificar a massa atômica desses experimentos. Então, ele formulou a Lei de Conservação das Massas, ou também chamada Lei de Lavoisier, que afirma justamente isso, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Lavoisier fez o estudo da reação de eletrólise da água. Eletrólise significa quebra por eletricidade. Então, nesse experimento, a molécula de água ela é quebrada devido à presença da eletricidade. Como produto dessa reação, há a produção de gás hidrogênio e gás oxigênio. Ele utilizou um sistema fechado semelhante a este da imagem, onde ele pôde, utilizando balanças de alta precisão, quantificar a massa, tanto do reagente quanto do produto. De reagente foi utilizado 9 gramas, ou seja, 9 gramas de água no início da reação, e foi observado também 9 gramas de produto ao final da reação, sendo no caso 1 grama de hidrogênio e 8 gramas de oxigênio. Com isso, ele chegou à conclusão que o número de átomos no início da reação e o número de átomos ao final era o mesmo, pois não havia variação de massa. E assim ficou estabelecida a Lei da Conservação das Massas, onde nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Equações químicas e balanceamento de equações. As reações químicas podem ser representadas por equações. Nelas estarão descritas as fórmulas químicas das substâncias que reagem e das que são produzidas, o estado físico de cada uma das substâncias participantes da reação, sendo indicado ao lado de cada uma delas, entre parênteses, uma letra que irá representar o seu estado físico. Terá a letra L quando for uma substância líquida, letra G quando for uma substância gasosa, letra S quando for uma substância sólida, ou as letras AQ se for uma solução aquosa. Lembrando que uma solução aquosa é quando o reagente encontra-se dissolvido em água. Também é importante observar o balanceamento da reação, porque, segundo a lei de Lavoisier, a massa se mantém constante. O mesmo número de átomos a gente vai ter no início da reação, ali nos reagentes, e esse número de átomos tem que ser igual na parte do produto, ali na parte final da reação. Então, se a gente tiver essa numeração igual de número de átomos no início e no final, ou seja, eles vão ter a mesma massa, a gente diz que a reação está balanceada. Caso haja diferença entre esses números de átomos, é necessário a gente fazer uma correlação, ou seja, verificar se há necessidade de ter mais de uma molécula de cada substância para que essa reação fique equilibrada, para que ela fique balanceada. Esses valores que ficam ao lado das moléculas, das substâncias ali, indicando o número de moléculas, a gente chama de coeficiente estequiométrico. Para balancearmos uma reação química, vamos seguir os seguintes passos. Vamos determinar a fórmula química das substâncias envolvidas, identificar o estado físico de cada uma delas e verificar se a massa inicial é igual à massa final. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai comparar o número de átomos dos reagentes com o número de átomos dos produtos. Caso a gente tenha a mesma quantidade de átomos no início e no final da reação, significa que a reação já está balanceada. Caso não haja essa equiparação, é necessário que a gente faça alterações nos coeficientes estequiométricos de algumas substâncias para que ela fique balanceada. Vamos fazer o balanceamento da reação química de bicarbonato de sódio com vinagre.
Esses dois reagentes, ao serem misturados, eles irão produzir dióxido de carbono, água e acetato de sódio. Para a gente fazer então o balanceamento dessa reação, a gente precisa primeiramente identificar a fórmula química de cada uma das substâncias envolvidas. Identificadas então as fórmulas químicas, é importante então determinarmos o estado físico de cada uma dessas substâncias. O bicarbonato de sódio, ele se encontra no estado sólido. O vinagre, como ele é o ácido acético dissolvido em água, ele está então no estado aquoso. O dióxido de carbono, que é um gás, ele encontra-se no estado gasoso. A água em estado líquido e o acetato de sódio, por ele já estar dissolvido na água, ele se encontra em estado aquoso. Agora serão adicionados então a referência do estado físico à fórmula. E teremos então aqui essa conformação. Depois de determinar a fórmula química e o estado físico das substâncias participantes da reação, iremos verificar se a reação está balanceada. Para termos uma reação balanceada, precisamos ter a massa inicial igual à massa final, ou seja, a mesma quantidade de átomos nos reagentes e nos produtos. Para isso, iremos fazer uma tabela. Nessa tabela, nós temos na primeira coluna os elementos que fazem parte da reação. Na segunda coluna, a gente vai anotar a quantidade que eles aparecem nos reagentes e na terceira coluna, a quantidade que eles aparecem nos produtos. Vamos começar analisando o elemento sódio. Ele aparece uma vez na molécula do bicarbonato, ou seja, então a gente tem uma unidade, um átomo de sódio. Depois, o hidrogênio. Nós temos uma unidade na molécula do bicarbonato e 4 unidades formando a molécula do ácido acético, totalizando 5. De carbono, nós temos 1 e 2, totalizando 3. E oxigênio, nós temos 3 e 2, totalizando 5. Já nos produtos, nós teremos uma unidade do sódio, 2 mais 3 de hidrogênio, totalizando 5 hidrogênios. De carbono, nós temos 1 mais 2, totalizando 3. E de oxigênio, nós temos 2 mais 1 mais 2, totalizando 5. Podemos observar que temos a equivalência de átomos nos reagentes e nos produtos. Então, a nossa reação encontra-se balanceada. Logo, teríamos um coeficiente estequiométrico igual a 1 para todas as substâncias, o que significa que uma molécula de bicarbonato reagindo com uma molécula de ácido acético é capaz de produzir uma molécula de dióxido de carbono, uma molécula de água e uma molécula de acetato de sódio. O coeficiente estequiométrico ele encontra-se destacado em vermelho só por motivo didático, porque quando ele é igual a 1, ele não é necessário aparecer. No entanto, quando a reação ela não estiver balanceada, o seu número ele pode ser modificado a fim de fazer equivalência dos elementos presentes nos reagentes e nos produtos. Nessa atividade, é necessário fazer o balanceamento da reação. Depois de feito o balanceamento, identificar o número dos valores estequiométricos e marcar a resposta correta. Nessa atividade, nós temos aqui apresentado a equação da decomposição do peróxido de hidrogênio e precisamos identificar qual delas apresenta o balanceamento correto. Nessa atividade, é necessário fazer o balanceamento das equações. Até a próxima aula.